Boa noite a todos. Mais 3 minutinhos, a gente já inicia. Daqui a pouco a gente inicia, uns 2 minutinhos. Uma boa noite para quem já entrou. Sejam todos bem-vindos. Acompanhando a música, vai acelerando os pensamentos. Mais um minutinho e a gente já inicia. Às 19 horas, vamos dar início então ao nosso Evangelho de hoje. Então vamos serenando o nosso coração, os nossos pensamentos, acompanhando a música, para que possamos serenar. Obrigado, querido Mestre Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, queridos amigos espirituais, mentores queridos desse trabalho, que já se encontram conosco nesse momento, já nos assistindo, nos amparando em nossas necessidades, que possamos estar sustentados e amparados, para que possamos fazer as reflexões dessa noite, das lições trazidas no Evangelho do Cristo, e que Jesus possa estar em nossos corações, norteando os nossos pensamentos como nosso guia, em busca da nossa felicidade espiritual. Obrigado, querido Jesus, obrigado, queridos amigos espirituais e mentores queridos, obrigado a Deus Pai por essa grande oportunidade. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Hoje, então, nós vamos dar seguimento do Evangelho, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, item 1. Então, como é um item assim, extremamente complexo, que traz muita reflexão para nós, então nós vamos lendo ele e vamos refletindo, para ficar mais fácil do que a gente ler tudo e depois refletir sobre a lição toda. Então, o item começa assim: o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que ao romper da manhã saiu a salariar trabalhadores para a sua vinha, e feito com os trabalhadores o ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Então a gente já pode pegar esse trechinho e já refletir um pouquinho, né? Então eu compreendo essa proposta divina para a minha jornada. O que é essa jornada, essa minha jornada, né?
é a minha reencarnação, esta minha encarnação. Eu consigo compreender a proposta da minha encarnação, o que eu vim fazer aqui, o que eu vim trabalhar em mim, qual é a dificuldade que eu trago para ser trabalhada, qual o meio que eu estou inserido, qual a característica dos meus familiares, a característica do ambiente que eu vivo, então a cidade que eu vivo, o país que eu vivo, quais são as dificuldades que o país traz, aquilo que eu preciso trabalhar em mim. Então nós não nascemos no Brasil, por exemplo, à toa. Existe todo um planejamento, né? Tem todo um motivo para que a gente reencarne no Brasil. E aí é um trabalho que a gente precisa fazer. Por isso que essa lição chama os trabalhadores da última hora. Então nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar. Agora, qual é esse trabalho? Né? Então, muitos de nós confundimos o verdadeiro sentido da nossa reencarnação. Muitas vezes pelas as ilusões que nós estamos mergulhados, muitas vezes pelas dificuldades que nós trazemos já de outras encarnações. Então não é tão simples a gente compreender, né, o trabalho que nós viemos fazer e entender, e nós vamos entender o que é esse trabalho, né? O que seria esse trabalho? Esse trabalho seria a minha transformação. Esse é o trabalho. E essa encarnação ela é toda estruturada dentro de um planejamento. Então eu tenho todo um planejamento que a gente chama, né, denomina de planejamento reencarnatório, para que eu venha trabalhar a dificuldade que está me incomodando e que está me atrapalhando o meu avanço. Então, dá um exemplo. A gente está lá, né, estou lá no plano espiritual e tem uma dificuldade nas questões, por exemplo, da vaidade. Então, eu traço o meu planejamento reencarnatório, ele é focado para que a gente trabalhe essa dificuldade central. Claro que a gente tem outras dificuldades, mas nós trazemos na nossa encarnação uma dificuldade central, que é o que mais nos impede nesse momento, é o que mais mexe conosco, é que está em maior intensidade, que eu preciso trabalhar nela. Então, citei aqui a vaidade, mas a vaidade ela tem várias facetas também, como, né, está linkado dentro do orgulho, dentro do egoísmo. Então a gente tem várias facetas e eu preciso compreender qual que é essa minha dificuldade. Então não é um processo simples, eu preciso acionar a vontade em mim e querer trabalhar, buscar isso que eu trago. Isso não é simples e não é, vamos dizer assim, é doloroso quando a gente descobre qual que é a nossa dificuldade, né, o que está nos impedindo, mas os nossos pensamentos dão o direcionamento, as nossas experiências normalmente são voltadas para que essa dificuldade seja trabalhada. Muda-se a experiência, muda o modo, né, do que a gente precisa passar, as dificuldades, né, que a gente enfrenta, mas normalmente ela está linkada dentro dessa dificuldade. Então a gente vai passar por diversas situações, mas se a gente for refletir, analisar profundamente, nós vamos perceber que apesar de ser situações diferentes, elas mexem com o mesmo núcleo de dificuldade. Então é importante a gente estar atento e descobrir qual que é esse núcleo, né? E aí também é um trabalho a ser feito, né? E esse trabalho tem uma remuneração, tem um salário, né? E aí eu aceito esse salário, né? O que seria aceitar esse salário? Seria as provas. Eu aceito com resignação as provas que eu preciso passar, as provas que eu preciso para construir os sentimentos bons, os
sentimentos nobres que eu preciso construir em mim. Um exemplo, né, também, a questão do salário, quando eu aceito dentro do meu planejamento reencarnatório, ou é programado para que eu esteja na doutrina espírita, né? Isto é uma responsabilidade também para nós. Então a doutrina espírita nos traz um esclarecimento muito amplo, porém a nossa responsabilidade também aumenta, né? É como eu preciso, com a doutrina espírita, com o esclarecimento da doutrina espírita, dar exemplo de postura cristã. Então é desta forma que nós divulgamos a doutrina espírita. E aí, continuando com o trecho do Evangelho, mais um trechinho: e tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça, ociosos, e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora sexta, e junto da hora nona, e fez o mesmo. E junto da 11ª hora, tornando a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam-lhes eles: porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Né? Então, esse trecho aqui do Evangelho, que quando Jesus traz isso, ele chama a todos, bons e maus. Todos são chamados a todo momento, tanto os bons quanto os maus. Então, e aí, como eu recebo esse convite para o trabalho? Eu aceito com resignação as minhas expiações e provas, ou não? Ou eu me rebelo? Porque Deus nos chama a todo momento. A todo momento. Então, todas as experiências, todas as dificuldades, todos os momentos decisivos e desafiadores na nossa encarnação são chamados. São chamados para que nós possamos trabalhar essa dificuldade em nós. Então, a gente precisa entender o que é esse trabalhador da última hora. Né? O trabalhador da última hora não é aquele que sai pregando, né? Não é só ele. Esse, na verdade, aproveita o momento para fazer um trabalho no bem. Que esse trabalho no bem, ele vai te estruturar para que na hora do verdadeiro chamado, que são as provas e expiações, você esteja melhor estruturado devido a essa sustentação do trabalho no bem, para que você possa trabalhar essas dificuldades e se realinhar com Deus. Que esse é o verdadeiro objetivo da nossa encarnação. Claro que nós vamos vivenciar as coisas na matéria, só que nós precisamos estar atento qual a importância, ou como eu dou a importância para as coisas na matéria. Então elas não podem estar primeiro naquele trabalho que eu venho, né, no trabalho da minha intimidade, da minha dificuldade. Ela não pode ser o primeiro. Até porque, senão eu vou me frustrar. Então eu vou passar por diversas situações na matéria que vai proporcionar para que assume essa dificuldade e eu consiga trabalhar. Então, nós estamos no lugar certo, no momento certo, está tudo certo conosco, porque este meio que nós estamos inseridos é um meio propício para que a gente possa nos trabalharmos e aí construirmos novos sentimentos mais felizes, sentimentos bons, que é o que a gente vai carregar, né, conosco, que vai nos dar o salário. Então, quanto mais eu me realinhar com as leis divinas, quanto mais eu fizer o bem,
na minha encarnação, no meio que eu vivo, no convívio, no relacionamento com as pessoas que eu convivo nessa reencarnação. Quanto melhor eu estiver, melhor vai ser o meu salário. E tenho realizado o trabalho quando sou chamado, porque assim, quando eu estou na dificuldade, é que eu tenho o entendimento, né, que é o momento do chamamento ao trabalho, porque assim, se eu compreender o momento que eu estou passando, não significa que eu não vou sentir, né, não vou sofrer ou sentir, por exemplo, tristeza, o que for, né? Dependendo da dificuldade que nós temos que passar. Não significa que nós vamos sentir isso, mas eu compreendo que isso é importante para mim como espírito. Eu consigo compreender que é uma grande oportunidade de trabalho na minha intimidade, de transformação. Então eu preciso olha para a dificuldade que você está passando agora nesse momento. Tenta olhar ela como uma oportunidade de transformação. E olhe para ela e tenta, dentro da sua intimidade, buscar o que ela mexe com você. Aonde que ela está te desequilibrando. Qual é o ponto? Porque é isso que você precisa trabalhar em você. E olha para as dificuldades que você já passou nesta encarnação. Veja se não tem o mesmo contexto. Veja se não mexe com a mesma dificuldade que você consegue enxergar nesse momento. Porque é nessas horas que nós vamos ser desafiados. E precisamos ser desafiados. Porque o objetivo da reencarnação é expiar aquilo que nós fizemos no passado. Isso está no livro dos Espíritos. E também as provas que vamos precisar passar. Então, a expiação, ela pode ser também uma prova. Mas a prova não é uma expiação. Porque a prova eu escolho. A expiação não. A expiação é imposto pela lei natural. Então, o que eu desalinhei pela lei natural, eu tenho que realinhar. E aí vai depender de como eu vou realinhar isso. Então, este é o trabalho que precisamos fazer. Então, eu preciso realinhar o que eu desalinhei com Deus no passado e, ao mesmo tempo, estruturar sentimentos bons nesta encarnação, para que eu tenha estrutura suficiente para seguir em frente e alçar voos mais altos. Então vou ler mais um trechinho do Evangelho. Porém, lá no fim da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 10ª, recebeu cada um o seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também esses não receberam mais do que um dinheiro cada um. E aí, né, como eu me portei, como eu me porto durante a minha reencarnação? Como eu tenho feito, né? O que eu tenho feito nesta minha encarnação? Interessante que ele fala aqui, né, da questão do primeiro, os primeiros, os últimos, praticamente terão o mesmo salário. Porque o importante para Deus, né, o que Ele espera de nós? A nossa felicidade verdadeira. É isso que é a única imposição que nós temos por Deus, é a nossa felicidade. É a única imposição. Nós não compreendemos ainda
esses objetivos de Deus conosco. Que esse objetivo maior, que é a felicidade plena, a nossa felicidade plena. Então Deus não castiga, não nos castiga, Deus não impõe as coisas como temos que passar, que Deus, ele é justo. Então existem leis do universo que ele criou, essas leis no universo, para que elas sejam leis justas. E assim, o que eu fizer para o outro volta para mim. Agora, claro, eu posso modificar através do meu despertamento para o bem e a compreensão em relação a isso, eu posso modificar esse retorno para mim. Fazendo como? Então, muitas vezes, aquilo que eu preciso passar, eu posso diminuir a intensidade, ou eu posso passar de uma outra forma. Através do trabalho no bem. Através do trabalho no amor. Jesus não falou para nós que o amor cobre a multidão de pecados? Então, a partir do que eu tomo uma decisão de amar o meu semelhante, amar aquilo que eu faço, amar esse trabalho na minha intimidade, sentir verdadeiramente isso em mim, eu vou, é como se eu tivesse, na verdade eu estou me realinhando com Deus. E aí, qual que vai ser a intensidade do meu débito, né? Como eu tenho que, entre aspas, pagar? Que na verdade não é um pagamento, é um realinho, é diferente. Né? A gente fala pagamento porque é mais fácil para nós compreendermos, mas na verdade algo que eu desalinhei e agora eu preciso alinhar. É simples assim. É que precisamos ainda, né, de algumas formas de pensamento para que a gente consiga entender nesse momento. Então, por isso que Jesus nos olhava quando estava encarnado e nos olha até hoje diferente. Ele não olha nós como espíritos maus. Nem aquele com mais mal que a gente veja, ele não olha dessa forma. Ele olha que aquele espírito está no mal, mas ele não é um espírito mau. É aí que está a diferença. Porque ele ainda não compreendeu e por ignorância ele não consegue fazer o bem. Então, mesmo aquele que a gente vê, o criminoso, ele vai se alinhar com Deus. Ele vai mudar. Na verdade, ele vai voltar a ser, né, alinhado com Deus. É natural, isso é da lei. A lei de progresso vai fazer isso com ele. Agora, isso pode... aí nós escolhemos se a gente quer ir de uma forma, com uma compreensão maior, compreendendo melhor, mais consciente, ou a gente vai pela dor. Por quê? Porque a dor acaba sendo uma bênção, porque ela desperta nós para que a gente volte no caminho e se realinhe. Então a dor não é um castigo, é uma bênção. Eu sei que é complicado a gente dizer isso. Só, né, nós que sentimos dores, muitos de nós, né, aquele que está sentindo uma dor intensa, é complicado. Mas se a gente olhar que eu sou um espírito indisciplinado, que eu sou um espírito que tem dificuldade, uma dificuldade relativamente grande, que me atrapalha, que eu ainda não consigo amar verdadeiramente. E aí vem a dor para que eu desperte. Isso não é uma bênção? Isso muda o nosso ponto de vista. Então a doutrina espírita nos traz isso. E a dor é nós que causamos, não é Deus que vai causar dor em nós. A dor vem porque é uma consequência de uma ação nossa. E muitas vezes a gente não consegue enxergar nesta encarnação, mas a gente traz de outras. Mas a dificuldade continua a mesma. Porque senão nós não passaríamos, porque o objetivo da nossa reencarnação é educação.
É para nós nos reeducarmos. Educarmos com o quê? Com Deus. Educarmos nas suas leis. Então é um processo educativo, não é punitivo. É educação. Então, imagina Deus como um pai, né? Um pai, uma mãe, educando o filho. É a mesma coisa. Porque nós somos filhos de Deus. Ele é nosso pai. Então ele está nos educando, nos dando oportunidade de educação. Vai chegar um determinado momento, quando eu aprendo a lição e estruturo isso em mim, estruturo esse sentimento de amor em mim, eu não preciso mais da dor. Eu não preciso mais ser provado. Se eu estou realinhado, eu não preciso mais espiar. Porque eu já estou realinhado com Deus. Então é importante nós compreendermos isso, né? O pagamento pelo trabalho atende às minhas expectativas, né? Aonde eu busco a minha felicidade? Na matéria ou no espírito? O que é mais importante para mim hoje? Eu preciso olhar qual a importância que eu estou dando para a matéria e qual a importância que eu estou dando para mim, espírito. Faço jus ao pagamento recebido, porque nós também somos abençoados o tempo todo. Então, eu faço jus àquilo que eu recebo de Deus? Qual é a minha postura e exemplo diante dos meus irmãos? Como eu tenho me portado? Porque eu recebo muitas coisas de Deus. Como eu usufruo desse salário que eu recebo? Eu continuo na ilusão? Continuo intensificando a minha dificuldade? Ou eu me esforço na transformação e me esforço em ter uma postura verdadeiramente cristã? Claro que muitas vezes não vamos conseguir, porque ainda nós não estamos ainda muito estruturados. Mas esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Se nós nos intensificarmos, mesmo que às vezes a gente não consiga, e a gente sofre, né, quando a gente não consegue, mas a gente faz o verdadeiro esforço, a gente renuncia a muitas coisas para se alinhar a isso nesse trabalho, nós vamos ter uma grande surpresa quando a gente desencarnar. Uma surpresa feliz. Podem ter certeza. Se o seu esforço é verdadeiro, não ilusório, né? Não para as pessoas verem, mas se ele é verdadeiro dentro de você, você vai ter uma boa surpresa quando desencarnar. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma. Porém ele, respondendo a um deles, lhe disse: amigo, eu não te faço agravo? Não convieste tu comigo num dinheiro? Quer dizer, você já não recebeu o seu salário? Por que o outro não pode receber o mesmo? Mesmo ele sendo da última hora. Toma o que te pertence, e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último, tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim serão últimos os primeiros,
e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Se você está sendo provado, é porque você está sendo chamado. Você está sendo aprovado? Então você está sendo chamado. Se você vai ser escolhido, não é tão simples assim. Por isso que são poucos os escolhidos. Porque o escolhido é aquele que verdadeiramente se renuncia para o bem do outro, independente das consequências que ele vai sofrer. Agora, tenho me ocupado com o trabalho do outro ou esquecido do meu compromisso assumido? Porque muitas vezes se preocupa com o outro. O outro não faz, eu não vou fazer. O outro faz desse jeito, ou se não, está julgando, criticando o outro. E você? E eu? Como é que está esse meu compromisso? Porque você assumiu um compromisso no plano espiritual com o seu planejamento reencarnatório. Você assumiu um compromisso de estar junto com esses espíritos, com sua família, com seus amigos próximos, com essas pessoas que você convive. Você assumiu esse compromisso no seu planejamento reencarnatório de estar com eles. E como você está? Como você olha esses espíritos que estão junto na sua jornada? Sinto tocado pelo chamado? Ou ainda eu continuo na ilusão de que eu não tenho nada para fazer para me transformar? O que tenho semeado no trabalho? O que verdadeiramente eu tenho semeado nesse trabalho? A colheita é futura, mas a semeadura é agora. Porque se você não semear, não tem colheita. Então, o que você está semeando agora? Porque o que você está semeando agora é o que você vai colher no futuro. Por isso que é importante compreender o que você precisa semear, que está ligado na sua dificuldade que você traz. O que devo fazer para ser escolhido? O que devo fazer para ser escolhido? E aí eu vou ler uma liçãozinha aqui do livro Fonte Viva, do Emmanuel. Ela é bem curtinha, para a gente poder compreender o que eu devo fazer para ser escolhido. Então, a lição chama Modo de Fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, que houve, né, em vós, né, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por que ele fala isso? Porque Jesus é o nosso modelo e exemplo. Então a lição começa assim: todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Expiação. Raros são aqueles que sabem expiar o passado, resolver o passado. Ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesmo. Lei de progresso.
A lei de progresso vai empurrar, não tem como. Somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. O que ele está dizendo? Aquele que tem a postura cristã como Jesus não precisa de reparação. Não precisa de corrigenda. Não precisa da dor. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Aqui é importante o que ele está dizendo. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Faça o melhor para todos aquilo que você já pode dar. Aquilo que você já tem construído em si. Não é fazer o que o Cristo fazia na sua totalidade. Agora o momento, porque ainda nós não estamos nesse estágio. Mas nós já temos construções para fazer o melhor, o nosso melhor para todos. Se a gente refletir, pensar direitinho, nós podemos fazer. Então, ele diz assim, mano, sem expectativa de remuneração. Faça ao outro sem esperar algo em troca. Faça, porque esse é o trabalho de servir. Sem exigir do outro, sem exigências. Sem mostrar-se. Né? Olha como eu sou bonzinho, como eu estou te ajudando, como eu faço. Sem se mostrar, sem vaidade. Sem exibir superioridade. Eu faço para você porque eu sou melhor que você. Olha como eu já estou mais evoluído. Entre aspas. Sem tributos de reconhecimento. Sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Faça aquilo que você deseja fazer para o outro. Não importa se o outro vai reconhecer o que você faz, se o outro vai te retribuir ou não. Quando você faz para o outro, você está fazendo para você mesmo. Porque esse é o trabalho de transformação. Porque nesse momento que você faz para o outro, você está construindo o sentimento. Sentimento de amor, sentimento de gratidão, sentimento de caridade. Você cumpre uma lei. Você está sendo justo com você mesmo. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém. Passa fazendo o bem, sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Porque quando nós fazemos o bem, nós estamos executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Olha todos igualmente. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Independente da situação, faça o bem. Multiplica aquilo que você já tem de construção em você. Olha para aquilo que você já tem construído e solidificado em você. Se é o trabalho, ensina ao outro o que é o trabalho. Mas como é que você ensina? Trabalhando, exemplificando. Se você é paciente, ensina o outro a ser paciente. Aquele que não é. Se você é responsável, ensina a responsabilidade. Através dos seus atos, das suas ações, do seu exemplo. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere, com a atenção centralizada nos desígnios celestes.
Foca você como espírito. Foca nas coisas espirituais. As coisas da matéria é só o meio. Não é o mais importante. Claro que você está imerso, nós estamos imersos na matéria. Mas usa a matéria na busca das coisas celestes do Espírito. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão não te imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintivamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Tem uma palavrinha mágica. Uma palavrinha mágica. Servir. Esta é a palavrinha mágica. Serve o outro naquilo que você pode. Tudo que você puder, sirva ao outro. No seu lar, não importa se os outros não fazem. Você vai e faz e serve. No seu trabalho profissional, não importa se o outro não faz a parte dele. Você vai e faça a sua parte bem feita. Mas sem superioridade em relação ao outro. Faça pensando naquilo que você já tem de construção em si e ensina o outro através da sua postura. Se o outro vai aprender agora ou não, não importa, é dele. Mas quando você serve o outro, é você. É você servindo a Deus. Porque Deus está no outro. Deus está em você. Quando você impulsiona o servir ao outro, é a ação de Deus conosco. Porque Deus nos serve. Deus nos serve. É só olhar para o universo. É só olhar para a Terra. É só olhar para as pessoas. Como é que Deus nos serve? Através do outro. Quantas dificuldades nós passamos e recebemos socorro de alguém? Muitas vezes nós nem percebemos. Às vezes o socorro vem de uma prece, de uma vibração, e nós nem percebemos. Porque estamos tão focados em nós que não conseguimos sentir. Se você quer expandir isso, sentir isso, expanda. Abra seu coração. Abra seu sentimento. Não tenha medo de fazer. Porque isto é o seu compromisso com Deus. O outro é um problema dele, com Deus. Não é seu. E a palavra mágica, né, para a gente ser escolhido é essa. Serve o máximo que você conseguir. Serve o teu irmão. Serve aqueles que estão próximos de você. Porque com certeza, você será um dos escolhidos. E o maior exemplo a gente vê pelos espíritos. Né? Os espíritos superiores, aqueles que vivenciaram entre nós na Terra. Aonde que está? Onde eles estão? Trabalhando. E quanto mais a gente vai subindo, evoluindo, mais trabalho nós vamos fazer. Ok? Então que a gente possa nessa semana refletir bastante, né, a nossa encarnação, né, para a gente olhar para nós, né, ver qual que é, né, a nossa dificuldade, buscar em nós, né, eu sei que não é fácil, não é
vamos dizer assim, simples, também não é gostoso, é muitas vezes doloroso, mas é bom que a gente saiba, porque aí o foco fica mais fácil, esse trabalho fica mais fácil. Então, que a gente possa sair da ilusão, né? Que estamos muitas vezes mergulhados e, e levantar as mangas, né? E ir para o trabalho, tá bom? Então vamos aproveitar, vou aumentar um pouquinho o som aqui para a gente poder ir para as nossas vibrações, para o passe. Então que a gente possa fechar os nossos olhos, acerenando o nosso pensamento, trazendo em nossas mentes a figura de Jesus, de braços abertos a nos receber, que possamos confiar no Cristo, através dos mentores espirituais que nos assistem nesse momento, que possamos estar abertos para receber essas energias do bem, que essas energias possam nos reequilibrar, que possam nos sustentar, principalmente nos desafios, nas nossas provas, nas nossas expiações, que possamos estar lúcidos, conscientes do trabalho a ser feito, conscientes do grande esforço que precisamos fazer na mudança de postura, na mudança dos nossos pensamentos, das nossas ações, que possamos confiar nos amigos espirituais, em especial no nosso mentor, no nosso anjo da guarda, responsável por nos ajudar nessa reencarnação. Confiar nele nos momentos decisivos, que possamos estar serenos e calmos, para que possamos sentir as intuições passadas por eles e aproveitamos esse momento também pedindo aos amigos espirituais que possam derramar essas energias em nossos lares, que possam derramar essas energias em nossos entes queridos, em especial aquele que tem a maior necessidade nesse momento. Obrigado, queridos amigos espirituais, queridos mentores, por essas energias recebidas. Que Jesus possa abençoá-los nesse momento. E agora, queremos também doar um pouquinho de nós, aquilo que nós já temos construído, de sentimentos bons, de sentimentos amorosos, que essas energias possam ser levadas pelos amigos espirituais, pelos mentores, aos nossos irmãos mais necessitados, desencarnados e encarnados, que possam levar essas energias aos nossos irmãos que estão na linha de frente, no trabalho no risco, que eles possam ter o reequilíbrio, a sustentação, o amparo, a coragem necessária para esse trabalho. Em forma de gratidão a eles, possamos doar as nossas melhores energias, confiando na espiritualidade e serão levadas até eles.
Também pedimos, querido Mestre Jesus, que derrame as suas bênçãos a todos os governantes do Brasil, do nosso planeta Terra, que eles possam estar abertos, com o coração alinhados a Ti, Mestre. Obrigado, querido Jesus, por estar sempre conosco, nos amparando. Obrigado, querido Pai, pelo seu amor, pela grande oportunidade dessa reencarnação, para que possamos nos realinharmos contigo, para que possamos nos trabalharmos, nos transformarmos em busca da felicidade plena. Obrigado, Pai. Muita gratidão por esta oportunidade. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Obrigado a todos. Uma boa noite, uma boa semana. Que Jesus esteja conosco, iluminando os nossos pensamentos, né? E nos ajudando nas nossas experiências e nas nossas ações. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui, que a gente, dentro do possível, a gente tenta responder, tá bom? Um beijo no coração de todos. Até mais.